Salve galera do CFM, eu sou a Jay. E eu sou o Tato. E hoje a gente tá aqui com mais um Falando de Coisa Séria pra falar de um assunto muito importante. Principalmente nesse momento de pandemia. Feminicídio tá aí fazendo cada vez mais vítimas, não só no Brasil como no mundo inteiro. Só que no Brasil os números assustam muito. E esses índices aumentam também com a população de mulheres trans e travestis. Vou começar falando um pouquinho sobre a densidade disso tudo. Para vocês terem noção, de 2018 para 2019 o índice aumentou 4%. O Brasil teve uma taxa de 4 mortes por dia. Esse aumento também aconteceu com mulheres trans. A gente teve um aumento de 48% no primeiro quadrimestre desse ano com relação ao ano passado. Tiveram 20 assassinatos, nesse ano a gente já teve 38 mortes. E para vocês verem como é alarmante toda essa situação, só no período de março e abril, ou seja, durante a pandemia, que a gente está um pouco mais recluso, já ocorreram mais de 9.000 ocorrências de mulheres sendo socorridas após alguma situação de violência doméstica. Desse número, 19 mulheres, isso em um mês, gente, um mês. 19 mulheres foram mortas por feminicídio, isso só em São Paulo. E a gente acreditou que isso ia acontecer também com as mulheres trans e travestis, mas infelizmente elas têm que estar trabalhando, têm que estar na rua, porque muitas delas não conseguem ter acesso a esse auxílio emergencial que existe aí do governo. E infelizmente tem que ir pro trabalho e também passar por esse tipo de situação e de violência. Durante as nossas pesquisas, assim, uma coisa que me deixou muito revoltada, por sinal, as pessoas, os homens, eles muitas vezes não têm noção, parece, do mal que eles estão causando para a sociedade, cara. Eu peguei 2 casos que eu li durante o levantamento para essas matérias. Teve um dia, que foi o dia 19 de fevereiro, período de 24 horas, ocorreram 7 mortes. E 2 desses casos me revoltaram profundamente. Um deles foi em São Paulo, em Jundiaí. Uma mulher de 42 anos foi perseguida, derrubada da moto, esfaqueada no meio da rua em plena luz do dia, porque ela recusou uma cantada. Nossa, que absurdo. A gente vê, infelizmente, muitas coisas acontecendo, muitos relacionamentos abusivos que nesse momento estão sendo cada vez mais abusivos, maltratando mais as mulheres, o psicológico das pessoas cada vez mais afetado. Não, e isso gera um transtorno de violência, assim, coletiva. Sim. Porque a partir do momento que teve esse ato de violência, o agressor foi linchado no meio da rua e também foi morto. Nossa. Pelas pessoas que assistiram ele cometer o crime. Meu Deus, Então gera uma violência coletiva descontrolada, porque as pessoas acham que elas podem começar a vingar as mortes umas das outras. E aí você piora cada vez mais a situação. E a violência ela vai cada vez mais gerando, e isso vai pra dentro de casa. Muitas vezes a gente vê casos de pessoas que não tinham coragem de falar sobre os problemas que tinham com a família, com a agressão, e hoje estão sendo mortas, e hoje estão precisando de ajuda, estão dentro de casa junto com esses agressores, com os filhos, e com medo de sair, porque muitas vezes não tem como sair, nem pra onde ir. Isso casa com um outro caso que eu separei que me revoltou muito, que foi uma mulher na Paraíba de 17 anos, cara. Nossa. Ela estava grávida do 2º filho e foi esfaqueada, morta e abandonada dentro da casa que ela morava com o filho de 1 ano do lado. Nossa, que absurdo. Cara, imagina a dor que essa criança sentiu. Muitas vezes a gente perde um ente querido, a gente já tem lá 20, 25, 30 anos e a gente não sabe lidar com aquilo. Imagina uma criança de 1 ano. Não, isso vai causar sequelas, e essa violência ela pode ser gerada porque a mãe sofreu, muitas vezes esse cara que agrediu é o pai ou é alguém próximo, um relacionamento abusivo que ela tinha que era próximo. Mas visando talvez ajudar, melhorar, diminuir toda essa incidência, eu separei também os serviços que a gente tem disponíveis nível Brasil, ou seja, tem em todos os estados, para mulheres que precisam de ajuda. Além de todos esses serviços que são serviços das prefeituras, são serviços governamentais, uma coisa que me interessou muito foi que no Rio de Janeiro, 4 mulheres montaram uma rede de assistência via WhatsApp durante a pandemia que se chama Justiceiras, que elas acolhem mulheres que têm alguns distúrbios psicológicos acarretados por causa da violência e da agressão doméstica. Isso pra gente ver que, assim, por mais que tenham esses problemas,
as mulheres mesmo se juntam e conseguem fazer algo produtivo. E ajudar muitas outras, né? Isso que é o legal. Eu sei disso. E assim, a densidade de serviços que tem disponível para ajudar mulheres é muito grande. Então, se você está passando por algum tipo de violência, pelo amor de Deus, busque ajuda. Sim. Manda uma mensagem para um amigo, Sim. Pede para ele fazer uma denúncia, você mesmo faz uma denúncia anônima. A gente tem a Central de Atendimento da Mulher, que é o 180, que você pode fazer denúncia. E tudo que você fala é sigiloso, não fica presa nessa situação. Sim. De forma alguma. E eu falo isso porque, assim, eu com 6 anos vi meu pai tentando matar minha mãe. Eu sei como a violência doméstica funciona. Eu sei como a violência doméstica pode acabar com uma família do mesmo jeito que acabou com a minha, porque eu vi meu pai saindo fugido da minha casa antes da polícia chegar. Caso você tenha filhos, não deixe os seus filhos passarem por isso. Não deixe eles guardarem esse tipo de lembrança para eles. Então vai atrás de ajuda por você, pelos seus filhos, pela sua família e principalmente pela sua vida. Sim, que esse vídeo empodere muitas pessoas aí, cada vez mais procurar isso. Pessoas que sabem dessa situação, estejam próximas dessas famílias, dessas mulheres, porque a gente sabe que a violência, ela cada vez mais, ela destrói a mente da pessoa, ela destrói os relacionamentos. E isso, assim, muitas pessoas, infelizmente, chegam até ao suicídio por causa desse tipo de situação. No caso de mulheres cis, as redes de assistência, a gente tem o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que é uma rede de assistência que disponibiliza orientação jurídica e psicológica para mulheres que passaram por casos de violência doméstica ou então por tráfico de mulheres. Isso é muito importante também. A gente tem casas-abrigo, que são casas que acolhem mulheres que sofreram algum tipo de violência doméstica com risco de morte, ou seja, ela continuou sendo ameaçada. Então ela vai para uma casa onde ela é protegida, ela é vigiada o tempo todo, onde ninguém que possa fazer um mal para ela entre. A gente tem as casas de acolhimento provisório, que são mulheres que saíram de casa por algum tipo de violência, porém não chega ao ponto de poder ocorrer um crime, de poder ocorrer uma morte. Elas não correm risco de morte, então elas podem ficar lá com seus filhos por até 15 dias, até se estabelecer um pouco e procurar um outro lugar para ficar, até porque mulher não tem que ficar na rua por causa de agressão de macho escroto. A gente tem as delegacias de atendimento especializado à violência da mulher. Então, são delegacias que geralmente são gerenciadas por mulheres, então são delegadas, são policiais mulheres que fazem toda a rede de acolhimento para mulheres que passaram por algum tipo de violência. E a gente tem um núcleo de postos de atendimento em delegacias comuns para atendimento à mulher também. Então tem muita assessoria, tem muita coisa que pode te ajudar a sair de um quadro, mesmo que você ache que não tem esperança, que não tem saída, sempre tem. Sempre tem, é verdade. Para as mulheres trans e travestis que precisem de algum apoio psicológico, apoio jurídico, podem procurar os centros de cidadania LGBT que existem em São Paulo. São 3 centros. Eu vou aproveitar, Jay, como é muita informação, vou colocar todas as informações aqui na descrição. Então, se você sabe que alguém está passando por essa situação, ajude de alguma forma. Sim, e em casos de mulheres trans que também estão sem moradia, a gente tem casas de acolhimento, como a Casa Florescer 1 e 2, que fazem essa acolhida de mulheres trans e travestis em situação de rua. Sim, então procure ajuda se você precisa. É isso, curta esse vídeo, distribua, envie pelo WhatsApp. Sim. Se você conhece alguém que está passando por algum tipo de violência, denuncie. Ajude de alguma forma, porque ninguém merece passar por violência. E lembre-se sempre de uma coisa, se você sabe de um caso de violência e você se nega a tentar ajudar a pessoa, você também tem a sangue dela na sua mão. É complicado. Então é isso. É isso, um beijo E até o próximo vídeo.